Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês sobre o mercado de escanteio. E hoje, no dia 28, eu trago aí esses três jogos para que vocês possam me acompanhar nas análises e nas apostas. O primeiro jogo aí vai ser da final da Conference League, Betis e Chelsea, depois Inter e Bahia e Flamengo e Deportivo Táchira. Então fica comigo aí até o final para que você possa entender o que eu vou fazer aí em cada aposta. E aí você tem a liberdade de fazer o seu jogo, me acompanhar. E se você quiser fazer as apostas que eu vou fazer no mercado nesse dia, faz a inscrição aí no meu Telegram, que eu mando lá as apostas. Tem um grupo free meu que eu compartilho lá todas as apostas que eu faço durante o dia, beleza? Então, se você está interessado, eu te convido aí. Também tem meu Insta que eu vou deixar aí na descrição. Sempre quando tiver um bilhetinho, alguma coisa que tenha para poder enviar no dia, eu vou mandar por lá também, beleza? Tem gente que não tem Telegram, tem gente que tem Instagram e também tem o contrário, beleza? Então fica aí as minhas redes sociais para que vocês possam fazer aí o acesso, tá? E uma outra coisa interessante também é que o jogo do Botafogo, né, no dia, até o momento que eu gravo esse vídeo, o jogo não começou, mas olha como é importante você fazer as apostas, se você quiser me seguir. Olha como é importante você fazer as apostas no momento que eu mando o vídeo para você pegar tanto a odd, tanto a mesma linha. Olha só, quando eu enviei o vídeo passado, essa aposta estava Botafogo mais de 5,5 pagando 1,83. Agora já está 1,66. Antes de começar esse jogo aqui, muito provavelmente essa linha de 5,5 vai para 6,5 aí pagando 2,20. Então, rapaziada, se você está interessado em acompanhar de verdade o meu trabalho, faz a inscrição aí, ativa o sininho para você receber a notificação, que assim que eu subir o vídeo você assiste na hora para você pegar as odds que eu tô mandando aqui no vídeo, beleza? Isso é muito importante. No longo prazo, qualquer 20 tiques, 10 tiques faz muito diferença. O que é tique? Por exemplo, aqui está 1,66, não é? No momento que eu enviei o vídeo estava 1,83, ou seja, 22 tiques aí de diferença, beleza? 21 não, desculpa, eu sou meio ruim aí de conta, mas 20 tiques aí, quase 20 tiques aí de diferença, tá? Então vale a pena você fazer a aposta no momento que eu mandar o vídeo, beleza? Olha, sem mais delongas aí, eu vou fazer aí uma análise no jogo do Betis e do Chelsea, o que vai acontecer nesse jogo, tá? O Betis, ele já está classificado aí para a Liga Europa, mesmo ele perdendo o título, porque ele terminou em sexto lugar na La Liga, beleza? E o Chelsea, ele conseguiu aí a classificação para a Champions League na Premier League, quando ele ganhou do Nottingham na última rodada aí da Premier League. Teve uma análise nesse jogo aí que eu fiz e bateu a quantidade de escanteio que eu mencionei no vídeo, beleza? Então, aqui as equipes, elas não podem não estar muito interessadas em fazer o jogo, né, em ganhar o jogo, porque elas já estão classificados, o Chelsea tanto para a Champions League e o Betis tanto para a Liga Europa, até porque esse aqui que eles estão disputando é a Conference League, beleza? Mas quem for o campeão ganha 5 milhões de euros e mais as receitas de outras receitas, então, né, eles estão para ganhar aí o jogo, fora o bicho, que a gente não sabe se tem lá, né? A gente nunca sabe, né? Mas deve ter, enfim. Então, quem for campeão aqui vai estourar a boa, beleza? Olha, o Betis, falando aqui sobre o Betis, quando ele joga contra equipes qualificadas, ele tende a ter um jogo mais aberto, tanto com escanteios cobrados e cedidos. Olha só, o Betis, quando ele joga contra equipes mais fortes. Aqui, ó, o último jogo do Betis, ele não fez tantos escanteios e nem cedeu. Aqui, ó, Valência, mas também aqui já não valia mais nada para eles. Betis e Osasuna aqui, ó, aqui já teve, aqui já estava realmente na disputa ainda de uma vaga nas ligas europeias. Olha só, o Betis ele fez 6, cedeu 7. Aqui, ó, Betis e Fiorentina, Betis fez 6. Valladolid, 8, né, 4 para cada lado, ó, Betis e Villarreal, 5 para cada lado. E aqui já foi da Conference League, aqui já não vou me estender tanto aqui. Mas o Betis, ele sempre tem concedido e marcado aí, ele até é consistente aí na marcação de escanteios, ó, 6, 5, 4, 6, 6. Aqui na última rodada da La Liga, ele jogando em casa não fez tantos escanteios, porque ambas as equipes já não tinham mais tanta necessidade de vitória, beleza? Então, o Betis, ele tem aí uma média de 5,6 escanteios cobrados. O Chelsea, ele é um pouco mais agressivo mesmo jogando fora de casa, beleza?
Olha só o Chelsea aqui, o último jogo que eu falei, ó, Nottingham e Chelsea, tiveram 11 escanteios. Eu falei que esse jogo aí ia ter mais de 9 ou 10 e teve 11, beleza? Então quem seguiu lá a minha orientação pegou o green, beleza? E aqui Newcastle e Chelsea, olha só, o Newcastle fez 2 escanteios, o Chelsea fez 8. Então fora de casa, o Chelsea ele tem cobrado aí escanteios quando ele precisa do resultado. Aqui ó, Djurgården, o Chelsea fez mais escanteios que o Djurgården, mesmo dando de 4-1. Aqui ó, o Fulham, 9 escanteios, 4 para o Chelsea. Legia, o Chelsea fez 8. Então o Chelsea, quando ele pega equipes mais frágeis, ele tende a fazer mais escanteios. Aqui ó, Chelsea e Brentford, Chelsea fez 6 e cedeu 3. Então o Chelsea, ele realmente ele é uma equipe mais agressiva, também pela qualidade, o nome do Chelsea não é para estar aqui na Conference League, né? E ele pode ser campeão em cima do Betis aí. Olha, o que vai acontecer aqui? No total das equipes, né, a média, falando aí sobre a média de ataques perigosos é 124, é uma boa média de ataques perigosos, ainda mais numa final que é jogo único. Então é por isso que eu tenho aí até 2 apostas para que a gente possa fazer aí, beleza? Então o que vai acontecer? Ó, Chelsea, vou entrar aqui no jogo do Chelsea, tá? Aqui ó, Chelsea e Betis. O que vai acontecer? Tá vendo aqui ó, total de escanteio asiático 9, 9,5, eu não vou entrar no 9,5, eu só vou entrar aqui no mais 8, beleza? Até porque os jogos das equipes, elas muito provavelmente só chegaram até 8 ou 9 escanteios, eu acho muito difícil chegar no 10, beleza? Mas quem sair atrás vai buscar o resultado, então eu estou confiante aqui de pegar o mais 8, ali nos minutos 8, entre 8 a 12, esse 9,5 aqui já deve virar 8, e aí a gente faz a nossa aposta para ter 8 escanteio total asiático. É claro que se não tiver escanteio nenhum até o minuto 12, beleza? Se tiver um escanteio, aí não vai valer a pena fazer mais a aposta, beleza? E a outra é se o Betis abrir o placar, aí a gente pega aqui o Race do Chelsea, mas é só se o Betis abrir o placar, beleza? Até porque se o Chelsea abrir o placar, quem vai para cima vai ser o Betis, e não vai fazer sentido a gente entrar aqui no pré-live do Chelsea, beleza? Então fica atento aí, tá? Olha, indo para a Libertadores, eu vou fazer a primeira cobertura aí no jogo do Inter e do Bahia. Esse jogo só a vitória importa para ambos os times, beleza? Principalmente para o Bahia, eu vou mostrar aqui para vocês como está a situação do grupo do Bahia e do Inter, tá? O Inter, ele luta pelo empate, então se ele conseguir empatar, ele garante a vaga, até porque aqui só o Bahia consegue passar o Inter, né? O Nacional consegue passar o Bahia, mas não vai chegar na Libertadores, vai só conseguir a Sul-Americana. Então o Inter, se ele empatar, ele fica com 9 aí, ele pode ficar em segundo lugar, mas está classificado. Já o Bahia só importa a vitória, não tem papo aqui para o Bahia, beleza? Então, falando aqui sobre o Inter, é um time que tem me surpreendido aqui nos escanteios, tá? Tanto em casa, tanto fora, ele tem se mostrado uma equipe reativa, ele tem dado resposta quando fica atrás do resultado, tanto em casa, tanto fora, ele tem aí conseguido fazer os seus ataques e os seus escanteios. Quando ele precisa do resultado, ele tem feito escanteios, beleza? Então, olha só a quantidade de escanteios do Inter, tanto na Copa do Brasil, tanto na Libertadores. Olha só, 5 contra o Nacional, 9 contra o Juventude, 15 contra o Maracanã e 6 contra o Mirassol, beleza? Aqui, se a gente clicar nessa parte aqui, a gente consegue ver mais informações do Internacional. Aqui, ó, Inter e Cruzeiro, 9 escanteios para o Inter, beleza? Então, o Internacional é uma equipe que está dando dor de cabeça aí nos escanteios para os seus adversários. Já falando aqui sobre o Bahia, desculpa, a média de escanteios do Inter é de 7,2, tá? Cobrados nos últimos 5 jogos em casa. Agora sim, falando sobre o Bahia, tá? O Bahia é um time que também tem dado resposta. O que é resposta? Quando está atrás do resultado e tenta buscar o empate e consegue fazer os escanteios. Vocês estão vendo aqui, olha a última resposta do Bahia. 17 escanteios em cima do Grêmio. É pouco, né? 17 escanteios. Mas ele não é regular. Aqui contra o Atlético Nacional,
ele não conseguiu desenvolver futebol, só fez 2 escanteios. Aqui contra o Flamengo a mesma coisa, só fez 2 escanteios. Mas o interessante é que quando ele não marca, ele cede. Ele cedeu 7 para o Nacional e 8 para o Flamengo. Então aqui, ó, se você olhar, os jogos do Bahia sempre terminaram com 9 escanteios, mesmo ele marcando ou cedendo. Aqui, ó, Bahia e Paysandu, aqui, ó, 13 escanteios, Palmeiras e Bahia, 10 escanteios e Cruzeiro e Bahia, 9 escanteios. Então vocês estão percebendo que quando ele não marca, ele cede, quando ele não cede, ele marca. Aqui contra o Grêmio é a mesma coisa. Tudo bem que o Grêmio, ele tá com uma qualidade aí de sempre ceder escanteio em casa. Não sei o que está acontecendo com o Grêmio, mas é a forma que o Grêmio está se defendendo. E ele ganhou o jogo, fica jogando a bola para escanteio e consegue queimar tempo assim. Beleza? Pode ser uma tática defensiva do Grêmio e isso tem dado certo, até porque ele ganhou o jogo e não cedeu o gol, beleza? Então, é compreensível aí que ele não tenha feito escanteios, pelo menos contra o Nacional e o Flamengo, até porque são equipes qualificadas, não é à toa que ele perdeu para essas duas equipes, tá? A média de escanteio aí do Bahia fora de casa é 5,8 e a média total das equipes é 13, beleza? Olha só o confronto direto, eu vou mostrar aqui para vocês. Presta atenção nisso aqui que é importante, como é importante casa e fora. Olha só, fora de casa, né? O Bahia jogando em casa, o Inter jogando fora. 6 escanteios, olha só como é que repetiu a mesma coisa. 1-1 e 4 escanteios para o Bahia e 2 para o Inter. Repetiu a mesma coisa. É uma tendência, beleza? Mas olha só o Inter jogando em casa, o que que acontece? Olha só como é que a magia funciona. 9 escanteios e 15 escanteios. Então tem que filtrar casa e fora. É importante esse dado, beleza? O Inter ganhou todos os jogos fora e o Bahia conseguiu responder dos 3 jogos 2. Só que quando ele não respondeu, o Inter foi lá e amassou ele nos escanteios, terminando aí sempre com 9. Então, se tem uma tendência a terminar com 9 escanteios, o que, que a gente vai fazer? Vai apostar no mais 8, beleza? Sempre assim, a gente tenta sempre pegar uma linha abaixo do que o jogo tem uma tendência a fazer, beleza? Só que talvez a gente não consiga pegar esse mais 8, porque as linhas estão muito esticadas. Olha só o total de escanteio asiático, 9,5. É possível que a gente pegue o mais 8? É possível. Mas se o jogo começar corrido, a Bet365 vai enrolar muito para essa linha aqui chegar no mais 8. Então, se ele tiver corrido, eu vou arriscar aí no mais 9, até porque, como a gente viu, quando termina os jogos, terminam a maioria dos jogos com 9 ou mais escanteios. Em nenhum jogo aí terminou com 8, então o máximo que a gente vai conseguir vai ser o reembolso. Eu acho muito difícil aqui a gente tomar o head no mais 8 ou no mais 9, beleza? Até mesmo devido à necessidade da vitória das equipes. Então o jogo ele pode ter uma tendência a ser mais corrido, porque só a vitória importa para o Bahia. O Inter já, o empate já é suficiente, beleza? E falando aí sobre o Mengão, o Mengão ele vai ter uma situação aí complicadíssima. Claro que o adversário do Flamengo, ele é totalmente viável para que ele faça aí os gols e ganhe o jogo. Só que o difícil para o Flamengo vai ser o outro jogo, né? Que está acontecendo aqui, ó, a LDU e Central Córdoba. Por quê? O LDU ele vai jogar em casa contra o Central Córdoba e o Flamengo ele é obrigado a ganhar o jogo, até porque se ele empatar e o LDU ganhar, o Flamengo ele vai para a Sul-Americana. Então o Flamengo ele tem que fazer o dever de casa, tá? O LDU ele vai jogar contra o Central Córdoba. O LDU é um time chato lá em Quito, então tem que ficar ligado. Independentemente lá do resultado, o Flamengo ele tem que ganhar, até porque todo mundo achou que o Flamengo ia ganhar do Central Córdoba, perdeu. Achou que o Flamengo ia devolver lá na Argentina e empatou, fez um gol com a Arrascaeta no início do jogo e tomou o empate. Então o Flamengo não pode entrar de salto alto achando que já ganhou o jogo, hein? Então tem que prestar atenção, o Flamengo ele precisa vencer. Melhor ainda para fazer saldo de gol, que aí a gente consegue aí bons números nos escanteios, que é isso que a gente vai tentar fazer. Esse jogo aqui vai ser todo em cima do Flamengo, vai ser ataque contra defesa, tá?
No último jogo contra o Palmeiras, o Flamengo venceu, ele está embalado, né? Foi fora de casa, 2-0 para o Flamengo. E o Flamengo aqui, ele tem, nos últimos jogos em casa, ele está com uma média de 8,2 escanteios cobrados. Então, olha só a quantidade de escanteios que o Flamengo cobra, é sempre no mínimo 7. Só que contra o Juventude que ele só fez 6, mas é totalmente compreensível porque olha só a tamancada que o Flamengo deu no Juventude. Para que vai continuar atacando? Mesmo assim, continua atacando. Fez 3 no primeiro tempo e 3 no segundo e fez 6 escanteios. O Juventude não marcou nenhum canto contra o Flamengo. E olha só aqui, 10 escanteios em cima do Corinthians, 4-0 em cima do Corinthians. 1-0 em cima do Bahia, 8 escanteios para o Flamengo. 2-0 em cima da LDU, 10 escanteios contra em cima da LDU. Contra o Botafogo do Rio, Botafogo da Paraíba, o Flamengo fez 7 escanteios contra os dois adversários. Então o Flamengo está um time enjoado, está com 65 ataques perigosos por jogo e a média de finalizações é 16, beleza? Os ataques perigosos, para quem não sabe, é quando o time ele chega próximo à grande área do adversário. Então o Flamengo é uma equipe agressiva, chega aí em média 65 vezes de ataques perigosos na grande área do adversário, beleza? Olha, já o Táchira não tem muito o que falar sobre ele, tá? Ele já está eliminado. Ele foi aí o saco de pancada aí do grupo do Flamengo e em nenhum jogo ele concedeu 7 ou mais escanteios, somente para o cara bobo aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Mas é no campeonato nacional. Isso é um alerta, é uma red flag, mas o seu adversário é o Mengão sem freio, precisando do resultado, com o Maracanã cheio e necessidade de vitória. Então já viu, né? O Deportivo Táchira tem total condições aí de ceder escanteios para o Flamengo. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer uma aposta aí no Flamengo, beleza? Olha só, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz e o que a gente pode fazer. Olha só, total de escanteio, o race aqui, ó, race significa escanteio primeiro a cobrar, ou seja, o Flamengo ele tem que marcar 9 escanteios primeiro na frente do Deportivo Táchira. Não é os escanteios totais da partida, por exemplo, 5 do Flamengo, 4 do Táchira, aí é 9 escanteio total, aqui ó, escanteio total, total é do jogo todo. Agora, escanteios primeiros a cobrar, aí é só escanteios de um time só, beleza? Então aqui ó, escanteios primeiro a marcar, 9. Eu tô confiante que o Flamengo vai marcar o 9, mas se ele não marcar o 9, porque o Flamengo pode meter um gol, 2 gols logo no início daí do primeiro tempo e não chegar no 9, pode chegar no 7. Então quando o Flamengo aí abrir o placar aí fazendo 1, 2 gols, esse race 7 aqui vai aumentar o valor e aí eu entro novamente no mercado de race do Flamengo, até porque 1 gol, 2 gols não vai encher a barriga do Flamengo, beleza? E talvez aqui, ó, quando ficar disponível, eu não sei se já está disponível aqui, ó. Aqui não está disponível ainda, tá vendo aqui, ó, escanteios, minutos. Eu vou ensinar vocês aqui, ó, criar aposta, escanteios, beleza? Aqui não vai aparecer, ó, escanteios, primeiros minutos 10 de 0 a 10. A gente vai fazer uma aposta aí para o Flamengo fazer um escanteio de 0 a 10 minutos. Estou muito confiante que o Flamengo vai ter aquela pressão, a torcida, os jogadores, aquela euforia. O Flamengo vai partir para cima e já vai marcar um escanteio aí de 0 a 10. É o que eu estou prevendo aí, beleza? Então, são essas as minhas impressões para o dia 28 de maio. Fica comigo aí, dá o seu like para ajudar um amigo, para fortalecer o trabalho, beleza? E vamos para cima, é green. Tamo junto, valeu!